Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, faço parte da equipe do marketing da Dimensional e vamos iniciar aí mais um treinamento ao vivo, hoje com a participação da Stack. O tema de hoje é sobre ambiente conectado e quem vai fazer essa apresentação é o Juan Leite, né? Ele que é engenheiro de aplicação na Stack. E daí peço aí para vocês que caso não tenha aí algumas perguntas, dúvidas, para vocês anotarem aí, pode mandar pelo chat, que daí ao final da apresentação dele, a gente vai reservar um tempo aí para respondê-las. Seja bem-vindo, Juan. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Esse é mais um início aí de um bate-papo aí em relação aos nossos produtos, né? De um treinamento aí referente à nossa linha de ambiente conectado, né? Então, se o pessoal tiver dúvida aí, ao final a gente vai responder, tá? Bom, como o Leonardo comentou, né? Eu sou o Juan Leite, sou engenheiro de aplicação na Stack, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses produtos, né? Antes da gente começar, eu queria mencionar aqui, né, que a Stack ela tem diversas linhas de produtos, né? Então, são mais de 50 linhas de produtos aí, dentro de várias gamas, né, áreas, principalmente das áreas industriais, comerciais e residenciais, tá? Então, a Stack trabalha com principalmente 11 soluções, tá? Onde a gente tem a linha de ambiente conectado, e a gente tem outras demais 10 soluções, né? Tanto para a parte industrial quanto para a parte comercial, né? E hoje a gente vai realmente focar nessa parte de ambiente conectado, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela, tá? É importante destacar também, né, nessas apresentações, que a Stack e a Schneider, ela tem uma sinergia muito grande, né? Então essas duas marcas, elas não entram no mercado para concorrer uma com a outra, tá? Essas marcas aí, elas estão posicionadas em setores diferentes e é importante destacar que tem uma sinergia muito grande entre elas, tá? É importante também frisar, né, que todo o portfólio de WDI, que a gente chama, que são os interruptores de tomadas, fitas adesivas, mini disjuntores, DRDPS e os quadros de distribuição, são comercializados e geridos pela Stack. Somente a parte industrial da Schneider que é separada, tá? E aí a gente realmente entra, né, na parte de ambiente conectado, né? Nosso portfólio de ambiente conectado, né, ele trabalha numa área que chama automação, né? E o que é uma automação, né? Uma automação é um conjunto de diversos dispositivos aí que a gente vai mostrar um pouquinho do nosso portfólio aí, onde a gente foca em resolver algumas necessidades que nós temos, principalmente em nossa casa, né, onde a gente fica a maior parte do tempo. Então, são necessidades de segurança, necessidade de gestão, necessidade de conforto, né? Temos tudo englobado na palma das nossas mãos, né? Onde a gente vai ter diversos benefícios, né? Diversas vantagens, como eu mencionei, né? A segurança, do conforto, a comunicação, a gestão. Então, você vai poder gerir todo esse seu ambiente de produtos, é, com uma comunicação facilitada, né? Então, pelo Wi-Fi que nós fazemos essa comunicação, e através do Wi-Fi ele vai coletar essas informações, onde a gente vai fazer a gestão tecnológica daquele local, né? Então a gente vai poder criar cenas, a gente pode definir alarmes para poder desligar ou parar com algum sistema da nossa casa, né? Então a gente tem diversas vantagens e benefícios quando a gente adiciona isso numa casa, né? Principalmente uma valorização também daquele ambiente, né? Algumas características da automação, a primeira delas seria a operação à distância, né? Então, em qualquer lugar do mundo, nós conseguimos controlar, né, pelo aplicativo,
né? O que nós vamos deixar ligado, o que precisa, o que não precisa estar ligado em nossa residência. Né, tendo a internet, né, acesso à internet, qualquer lugar do mundo a gente pode estar fazendo essa operação aí, tá? E também nós conseguimos fazer essas operações por assistentes virtuais, né? Então, as três principais assistentes virtuais, né? A Alexa, a Google Home e a Siri, né? Então, as três aí, você vai conseguir fazer uma operação remota dessas assistentes virtuais, tá? Nós temos também no segundo passo aí as programações de condição, né? Então a gente consegue programar por horário, por clima, por localização, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai se aproximando da nossa residência, né? A gente pode deixar a luz do corredor, a luz da garagem ligada, por exemplo, né? Uma forma da gente utilizar essa geolocalização para facilitar, né? Nós temos as criações de cenas também, né? Como eu mencionei, e tudo isso é feito por um único aplicativo, tá? Não mais que isso, tá? Então, esse aplicativo aí, ele tem uma facilidade de utilização muito grande, né? Então, aconselho a todos vocês baixarem o aplicativo, fazerem uma conta lá, e mexer, né? Vocês vão ver que é muito simples, né? Tem algo bem intuitivo realmente, né? E, por exemplo, a gente pode compartilhar, né? Entre vários usuários da nossa residência, por exemplo, todos esses dispositivos. Então, não precisa cadastrar um por um, né? Você cadastra uma vez, fica salvo naquela conta e você cria uma família e vai adicionando os demais membros também. Então, chave de casa você não precisa mais fazer cópia, não precisa de nada disso. Você passa o login, né? Aquela pessoa vai entrar na sua residência e já vai ter acesso a todos os dispositivos, a criação, né, de automações e todos os comandos por voz aí. Tá? Esses comandos por voz, tanto pelo aplicativo, também no nosso celular, é possível, tá? Fazer todos esses comandos aí. Por voz, né? Se você tem assistente virtual na sua casa também, ou pelo celular, se você estiver muito longe da sua casa, ele vai funcionar da mesma maneira, tá? É importante também destacar, né, que o aplicativo ele precisa de um login, uma conta, né? Então, todas as informações de cena, de equipamento, né, fica salvo nessa nuvem. Ou seja, mesmo que você mude de celular ou precise, enfim, qualquer tipo de problema que você tiver, você só vai colocar o seu login e senha do aplicativo e já vai estar tudo conectado, tá? Então isso facilita demais aí. E é um diferencial nosso aí, tá? E aí falando realmente dos produtos, né? E aí começando, né, por um produto onde normalmente é iniciado a automação em uma residência, que são as lâmpadas, né? As lâmpadas aí nós temos de 12 watts e de 4,8 watts, né? Todos esses equipamentos e mencionados aqui, que vão ser mencionados durante esse treinamento, são equipamentos que funcionam feito via Wi-Fi, tá? Todo o acionamento dele é feito via Wi-Fi. Todos os equipamentos também são possíveis de criar cenas, né? E aí o ajuste de intensidade é um ajuste próprio da lâmpada, tá? Então, dentro do aplicativo, você consegue ajustar tanto mais fraco quanto mais forte a intensidade da luz. Facilidade de instalar estão todos os produtos, né, estão com todos eles. O acionamento remoto também está com todos os produtos. Comando de voz está com todos os produtos. Temporizador nós temos em todos também. Em sua grande maioria também são bivolts, tá? Em relação à lâmpada, né, nós temos temperaturas mais quentes e temperaturas mais frias, né? Então, luz branca, tanto a fria e a quente aí, né? Você também tem possibilidade de colocar música, né? Então, se você colocar uma música ao lado da sua lâmpada, ela vai fazer a batida conforme a música.
com a geolocalização que a gente mencionou também, a gente nunca mais vai esquecer essas lâmpadas acesas, não, ou nenhuma luz da nossa casa acesa, porque quando a gente vai embora, ele apaga a luz daquele local, tá? Então, assim, são mais de 16 milhões de possibilidades de cores, né? Quando a gente olha esse círculo circadiano aqui, então a possibilidade do branco, do colorido e do ambiente, onde a gente já tem algumas cenas pré-programadas, né? Aqui é a linha, né? Onde você vai controlar a intensidade, e essa abaixo é onde você vai controlar o contraste da luz, tá? As principais funções no app, né, desse dispositivo, né, então principalmente aqui no primeiro, no branco, né, a gente tem a possibilidade tanto de um branco mais quente quanto de um branco mais frio, né, por este círculo aqui. Você pega o dedo, arrasta aqui, você vai ter as duas possibilidades na lâmpada e o controle da intensidade logo abaixo. Nós temos aqui este círculo, né, onde você tem 16 milhões de possibilidades de cores aqui, né? Então todas as cores estão dentro desse círculo aqui. Aqui é a intensidade, né, e aqui é o contraste. A lâmpada do quarto, né, essa cena aqui já são cenas pré-programadas para determinados tipos de ambientes. E aqui nós temos a música, né? Então toda vez que tocar uma música no quarto lá, a lâmpada ela vai bater conforme a batida, né? Então, assim, é um equipamento bem completo que tem uma instalação facilitada também, né? Esses dispositivos aí, com interruptor simples, né? No qual a gente já tem na nossa residência, a gente já tem o receptáculo também. Então, a gente vai desrosquear uma lâmpada não inteligente, né? E colocar essa lâmpada inteligente aqui, né? Então, é uma instalação bem simples, bem facilitada também, inclusive para o paralelo, tá? E aí você tem um receptáculo aqui. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado, né, em relação ao interruptor quando a gente tem essa lâmpada, tá? Por quê? A gente sempre tem que deixar ligado o interruptor para chegar energia, né? E você fazer o controle de forma online, tá? Por quê? Se você desligar esse interruptor aqui, vai cortar o fornecimento da lâmpada. Então, ela não vai estar funcionando, ela não vai estar recebendo energia, consequentemente, ela vai ficar offline. Então, para o funcionamento de uma lâmpada, é necessário, né, você sempre deixar ligado o interruptor. E aí pode surgir uma dúvida também, né? Ah, mas eu quero controlar uma lâmpada comum, por exemplo, de tanto pelo interruptor mecânico, tanto pela internet. Quando você tem esse tipo de usabilidade no seu dia a dia, a recomendação de produto é outra. A recomendação é de um módulo interno, que mais para frente eu vou mostrar para vocês aí, tá? Então aqui é como fica, né, se seu interruptor estiver desligado. Esse caso aqui são os módulos internos, né, que são esses interruptores internos mini, o interruptor interno normal e os módulos de persiana, tá? Então, esses módulos aqui, eles podem fazer o controle, né, dos interruptores, né, e você pode tanto ligar mecanicamente quanto pela internet, tá? Então, das duas formas você vai conseguir controlar o seu equipamento. Você tem a facilidade de instalação, o acionamento remoto, é um equipamento temporizador, temos o comando de voz e o acionamento bivolt também, tá? O esquema de ligação, como funciona, tá? O esquema de ligação também é um esquema de ligação fácil, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então nós temos aqui o neutro, né, no qual a gente tem que ligar, o quase que está mais abaixo aqui, nós temos o retorno da lâmpada e o retorno do interruptor, tá? Nós precisamos ligar apenas esses quatro fios nesse interruptor interno e ele vai funcionar corretamente, mantendo tudo certinho, tá? Em relação aos controles, né, desse dispositivo aí, você pode fazer os controles de um interruptor
até 3 interruptores, né? Nós temos opções no portfólio da Stack de uma até 3 canais, né? Então a gente tem 3 possibilidades de controle aí, tá? Nesses dispositivos, nós temos também a parte de gestão energética, né? Então nós vamos conseguir ver quanto naquele circuito nós consumimos de energia, tá? Botões de cenários aí também, né? Então, para fazer alguma iluminação diferente ou controlar cortinas, persianas e tudo mais, tá? Nós temos o controle de todas elas aí pelo aplicativo também, tá? Então, é bem simples e fácil aí, tá? Em relação, né, às aplicações no app, nós temos o botão de ligar e desligar, né, aqui embaixo também, um timer, né, onde a gente pode programar, segundo eu quero às 7 horas da manhã, né, nós temos esse temporizador aqui, e a parte de consumo, né, então onde a gente vai verificar essa questão do registro dos consumos daquele mês naquele circuito, tá? Indo mais para frente, né, nós os interruptores que vai controlar interruptores mesmo mecânicos, e nós temos esses interruptores aqui no qual eles vão fazer o controle de tomadas, né? Então nós vamos deixar de ter uma tomada normal para ter uma tomada inteligente com o uso desse dispositivo, né? Então a gente conecta pelo aplicativo também, nós temos todas as facilidades que a gente tem nos demais produtos, tá? Esse aqui é até 10 amperes, ok? Esse aqui nós vamos utilizar dentro do app para tomadas que tem na nossa parede também, né? A gente pode instalar tanto num quadro, tanto numa forração de gesso também, enfim. Nós temos diversas possibilidades de instalação desse cara. E nós temos o módulo persiana, né? O módulo persiana, ele é um módulo muito parecido com o de um, 2, 3 canais aí, tá? E ele vai transformar, né, as persianas e tomadas aí em inteligente também, né? Tendo todas as facilidades que a gente já sabe, o acionamento remoto, temporizado, comando de voz, né? Então, assim, são equipamentos bem completos, né? E tudo funcionando pelo aplicativo Stack Ambiente Conectado. Sim, também como os plugs, né? Esses plugs de 10 amperes Smart aqui, tá? Nós lançamos tanto o de 10 amperes quanto o de 20 amperes também, tá? Então aqui esses caras aqui, ele tem um acionamento bivolt, né? Era uma dor que a gente tinha, né? De ter somente 10 amperes, né? E recentemente a gente já conseguiu desenvolver esse produto para 20 amperes também, né? Então a gente não vai ter mais essa dor, né? O portfólio ficou realmente bem completo aí, tendo o acionamento remoto, acionamento feito via Wi-Fi, comando de voz e também a possibilidade de temporização, tá? Em relação às principais aplicações no app, né, a telinha dele fica desta forma aqui. Então, nós temos o botão de ligar e desligar, nós temos o botão de agendamento, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu quero que liga das 7 às 9 da manhã para fazer o meu café, tá? Então, você consegue fazer esse tipo de programação aqui, ou até ao contrário, né? Daqui 10 minutos eu quero que desligue essa tomada, por exemplo, tá? Então, é uma forma aí, né? Às vezes você não tem um ar-condicionado em casa, aqueles de parede, tem aqueles de chão. Ah, eu não gosto que fica a noite inteira ligado. Coloca lá o equipamento e coloca ele para contagem regressiva, né? Então, daqui 10 minutos desliga, né? Então, é uma possibilidade, tá? Nós também utilizamos muito para equipamentos eletrônicos, né, ou eletrodomésticos. Aqui eu dei um exemplo de um eletroeletrônico, mas aqui no próprio slide ele fala da cafeteira também, né, que é uma possibilidade aí que a gente consegue estar utilizando, tá? Uma maneira simples, rápida, fácil, um equipamento aí onde tem uma comunicação e uma gestão muito melhor dentro do app e pelas suas assistentes virtuais também. Voltando lá atrás, né, a gente não viu a instalação do interruptor interno, né, aquele de tomada. Aquele de tomada é bem simples também, né? Percebam que a gente vai ter o neutro,
a gente vai ter a fase aqui, né, entrando na entrada, né? Então ele também tem o nomezinho aqui da entrada, identificando, e a saída, né? Onde essa saída aqui vai para a tomada, o TR ele vai direto para a tomada, tá? E aí, dessa forma você vai estar automatizando, né, uma tomada como essa, uma tomada comum, para uma tomada inteligente, tá? É bem simples. Em relação aos interruptores touch Wi-Fi, né, recentemente nós tivemos novidades, né, entrando no nosso portfólio aí, né, novidades onde a gente vai ter um, um grande, né, um portfólio grande, né, com preços bem agressivos, né, no mercado, né, você vê que os nossos preços aí estão cada vez melhores, tá? Mantendo todo o padrão stack, tá? Então, acionamento feito via Wi-Fi, nós temos a possibilidade, né, de caixas 4x2 e 4x4 também, contendo facilidade de instalar e temporizador. O acionamento desses caras aí são touch também, tá? Opções para lâmpadas convencionais, né? Então, às vezes você não tem uma lâmpada inteligente, você pode comprar esse cara aqui, né? Então, eu tenho 4 circuitos na minha sala. Se você for comprar diversas lâmpadas para uma sala, possivelmente vai sair mais caro do que um interruptor como esse, né? Então você controla todo aquele circuito, né? De uma maneira diferente, né? Ao invés de controlar lâmpada a lâmpada, você vai controlar o circuito inteiro, tá? Então é uma maneira mais fácil aí também, tá? E nós temos algumas opções também com plugs 20 amperes, né? Tomadas 20 amperes também inteligente e englobados, né? Dentro dessa placa. Nas cores brancas, pretas, né? As caixinhas 4x2 e 4x4, como a gente viu, né? Então é um portfólio bem completo aí, né? Bem diferente aí também, tá? Em relação às funções, né, as funções aqui nós mantemos, né, as funções de Master On ou Master Off, né? Nós temos o agendamento também e a parte de consumo, né, a parte de gestão energética aí, desses interruptores, tá? Aqui, né, voltando aí um pouquinho mais nos atributos, né, nós controlamos lâmpadas convencionais, nós temos toda a parte de gestão energética aí, nós não precisamos, né, ficar se preocupando com luzes acesas, né, então eles desligam automaticamente, botões de cenários aí, às vezes você quer ter um cenário para uma festa, um cenário para, enfim, para um aconchego melhor, né? Você pode criar esses cenários aí. Os botões, né? De ligar tudo e desligar tudo, né? Facilitando, ao invés de você desligar a lâmpada, com esse Master On, Master Off, você desliga a casa inteira em um clique apenas, né? Então, é uma maneira bem simples aí, bem facilitada, tá? Em relação à instalação, do interruptor é uma instalação também simples, né? Nós precisamos, né, da entrada do neutro aqui, ó. Nós precisamos da fase, né? E o retorno do circuito. Neste caso aqui, esse interruptor é de um polo apenas, mas nós temos 4x2 até 4 polos, né? Então, aí você vai colocando os retornos aqui, tá? Indo para fechaduras, né? As fechaduras aqui, nós temos uma recente modificação, né? Nós temos uma fechadura um pouquinho diferente, né? Mas mesmo assim ela mantém o padrão de qualidade, né? As diversas opções de abertura também, tá? Então nós temos opções de biometria, nós temos opções de chave, nós temos opções de senha, senha temporária, né? Nós temos opções com cartão também. Então, as opções de abertura, elas se mantêm, né? Mantendo a campanha integrada, senha temporária, acionamento touch, né? A possibilidade de fazer cenas com a biometria de cada pessoa também há, tá? Então, assim,
São equipamentos bem completos aí, com opções de customização muito simples, né? E aí depende da criatividade daquele que adquirir o produto para manter aquilo sendo criativo, né? E utilizando para casa de uma maneira completa também, tá? As aplicações no app, né? Nós temos aplicações aí, tanto a parte de alarme, né? A gente consegue visualizar, receber as notificações caso alguém esteja entrando na sua residência, né? Nós temos todos os usuários cadastrados na fechadura nessa abinha usuários, registros, né? Nós conseguimos manter os registros ali de quem entrou, o horário que entrou, o dia que entrou, tá? E a senha temporária ali, né? Então você cria uma senha temporária, às vezes, meu primo vai entrar na minha casa pegar um negócio. Você cria uma senha temporária, passa para ele naquele horário que ele for lá ele vai conseguir entrar, a partir disso ele já não consegue mais, porque é uma senha temporária, tá? Então, existem diversas possibilidades aí, né? E é uma maneira da gente realmente se integrar com o resto da casa, né? Deixando tudo mais digital, né? Deixando tudo bem especial, principalmente para algumas datas especiais, o registro total das pessoas, né? E ao invés de você fazer uma cópia da chave, né, você passa o seu usuário para aquela pessoa lá também, é muito mais simples, rápido, né? Evita diversas situações aí que porventura a gente pode acontecer, tá? E a questão da senha temporária, né? Até dei um exemplo bem usual aí no dia a dia também, tá? A fechadura, ela tem bastante itens, né? Nós temos a entrada da chave, né, e do USB micro na parte de baixo. Nós temos também um teclado numérico e o sensor de cartão na parte frontal aí da fechadura, tá? O leitor biométrico, nós temos a campainha integrada também. A trava interna, né, ela é uma trava um pouquinho diferente. Nós temos também o compartilhamento interno para pilhas e botão reset, né? Então, assim, é um item bem completo aí, tá? É, em relação a câmeras, né, que são os itens que a gente vai entrar agora, nós temos um portfólio também recentemente adicionado, né, com câmeras internas e câmeras externas, né? Então, abordando primeiramente as câmeras internas, nós temos câmeras internas fixas, né, que é essa câmerazinha branca da imagem. Ela tem uma imagem em HD, ou seja, uma qualidade muito bacana para uma câmera interna, né? Todas elas têm a visão noturna, tá? Então facilita muito aí no dia a dia. Todas elas também têm um armazenamento em cartão micro ou na nuvem, tá? Todas as câmeras com o cartão, ele vai até 128 gigas, tá? Ou seja, são mais ou menos 15 dias a 16 dias de gravações ininterruptas. Se você tiver o cartão, né, ele vai sempre gravar em cima do último, né? Então você sempre vai ter os 15 últimos dias aí ou na nuvem, né, onde você vai ter todas as visualizações aí das câmeras na própria nuvem, né? Então você não vai perder imagem alguma, ok? Essa câmera aqui nós temos uma detecção de som em movimento até 10 metros de distância e um áudio bidirecional, né? Tanto do microfone quanto do alto-falante, tá? Então, assim, é uma câmera bem completa e com preço competitivo também no mercado, né? Outra câmera interna é uma câmera 360, né? Qual que é a diferença das duas, né? Primeiro, né, a imagem dessa câmera aqui é uma imagem Super HD, né? Então, assim, nós temos os níveis de resolução, né? Então, seria HD, Full HD, Super HD e 4K, né? Então, Super HD é uma imagem aí que a gente brinca, né, que é o 2K, né? Então, assim, é uma alta resolução, né? Nós temos a visão noturna também, né? Aqui a detecção de som em movimento é de 5 metros de distância, né? Então mantém tudo aquele padrão stack aí de qualidade, a questão da memória também, áudio bidirecional, né? Então é um equipamento diferente
E que o outra diferença principal, como ela é 360, ela tem o PTZ, que a gente chama, né, o Pan Tilting Zoom, né? Então, aqui o zoom dessa câmera é até 8 vezes, né? Então é um zoom bem potente também, essa câmera 360. Começando, né, pelos modelos externos das nossas câmeras, esses modelos externos, ele tem o externo fixo, né, onde a principal diferença deles, né, e aí frente ao interno, primeiramente é a proteção, né? Nós temos nessas câmeras externas uma proteção contra água e dejetos sólidos, né? Que é o grau de proteção IP65, tá? Então essa aqui é a principal diferença entre as câmeras internas e uma câmera externa, né? Então, mantendo todos aqueles benefícios da câmera externa com um grau de proteção maior para essas intemperismo, né, pela chuva, pela água e tudo mais. A outra câmera externa fixa que nós temos é a Light, tá? Além dela ter uma lente, né, Super HD também, que seria o nosso 2K que a gente comentou, tá? Essa aqui ela tem uma visão noturna colorida, além de ter o seu grau de proteção, né? Então é uma câmera bem completa aí, né, onde você tem algumas funcionalidades diferentes que a externa fixa lá. A outra câmera externa é a câmera 360 também, tá? Essa câmera aqui, ela mantém o seu grau de proteção IP65, ela mantém a detecção de som em movimento, porém aqui é um adendo, tá? Nós temos a função de rastreamento. E essa função, né? Então pensa que está passando uma pessoas, né, na frente da sua casa. A câmera, por ela ser 360, ela tem um sensor que vai olhar para aquele movimento e conforme as pessoas estiverem passando na frente da sua residência, a câmera ela vai pegar e vai ir acompanhando, né? Então você tem essa movimentação acompanhando as pessoas. Ela também é Pan Tilting Zoom, né? Então tem a tecnologia PTZ, então ela vai movimentar tanto na horizontal, tanto na vertical e tem um zoom de 16 vezes, né? Então, em relação a outra 360, além do seu grau de proteção, ela tem o dobro de zoom, né? Então é uma câmera bem com nível de qualidade excepcional. Em relação às câmeras externas, né, nós temos câmeras externas com bateria também. Essas câmeras que temos bateria, né, ela tem uma duração da bateria de até 6 meses, né, então uma duração bem elevada. As imagens são Full HD, né, o grau de proteção lá também se mantém IP65, né, então é um dispositivo bem completo aí, tá? Essa parte que tem bateria. E a outra câmera que tem bateria, né, é com a câmera externa fixa com painel solar, né? Então, o outro modelinho, além de você ter 6 meses de bateria da própria câmera, você tem uma placa solar, né? Então, você nem na tomada precisa ligar esse tipo de câmera. Você deixa a placa solar que vai recarregar automaticamente a bateria da câmera, né? Então, você tem um objeto que é para área externa, com grau de proteção, com uma imagem Full HD e que você não precisa ligar na tomada, né? Então, mesmo que caia energia aí, você vai ter um funcionamento, uma gravação das suas imagens aí por completo, tá? Indo para os porteiros, tá? Os porteiros da Stack aí nós temos dois modelos, o vídeo porteiro e o foto porteiro, né? Então, pelo nome aí a gente já consegue entender a diferença desses dois produtos, né? O vídeo porteiro ele vai ter as imagens, né? Uma imagem Full HD aí do vídeo porteiro, né? Então ele vai ter um videozinho ali, áudio bidirecional totalmente sem fio, a gente vai receber as notificações em tempo real também, tá? E uma detecção de movimento de até 3 metros de distância aí, tá? Em relação ao cartão, né, são 16 dias aí contínuos e os pacotes de gravação em nuvem também, né? As notificações que a gente vai ser encaminhada para o seu smartphone aí, né?
todo o equipamento tem uma instalação facilitada e é a bateria também, né, com duração de até 6 meses aí. E esse vídeo porteiro aqui, ele também tem uma proteção que a gente pode, proteger contra chuva e respingos de água, né, então é uma proteção aí, o qual permite que esse dispositivo aqui, fique em um ambiente externo também à nossa residência, tá. O fotoporteiro, por sua vez, né, ele tem uma diferença, né, que um vai tirar foto e o outro vai fazer o vídeo, né. Então nós temos uma imagem aqui de 640 por 480, que é o tamanho da imagem, né, onde todas essas imagens aí vão ficar gravadas gratuitamente na nuvem, né. Então o fotoporteiro ele tem uma vantagem também, em relação à gravação dessas imagens na nuvem, do nosso servidor, tá. Além dos vídeos fotos porteiros, nós temos a nossa linha Zigbee também, tá. A linha Zigbee, ela atualmente, né, ela conta com a central de automação, sensor de abertura, sensor de movimento, tá. E recentemente também nós lançamos uma linha de interruptor Zigbee, né, então assim, toda a linha Zigbee aí, ela vai funcionar com a sua central de automação, seus sensores, e nós temos recentemente a linha Zigbee de interruptores, tá? Então todas elas vão funcionar com o nosso app, tá? Todas elas são recarregável, né? Todas essas linhas aqui são recarregáveis. Temos uma bateria de 6 meses também para esses dispositivos, tá? Como eles são sensores, né, nós temos o recebimento aí de mensagens de alerta, ou também se a gente quiser utilizar para algum gatilho de cenário também, é possível também, tá? Com isso, né, a gente tem todas aquelas funcionalidades que a gente mencionou no começo, né, então, controle de voz, o gerenciamento, a compatibilidade com todos os outros itens da stack também é possível, tudo é feito pelo nosso app, tá. E aqui o medidor de consumo, né, o medidor de consumo também foi recentemente atribuído na linha de ambiente conectado, né, onde este cara aqui ele é monofásico, tá, então ele vai ter, eh, o consumo, né, por fase aí, né. Dentro do app você tem o registro por 3 anos, né, você vai fazer o monitoramento da tensão, corrente, fator de potência, potência em si, né. Então aqui a gente consegue ativar alarmes de consumo, a gente consegue reduzir, gastos com energia elétrica também, né, a gente vai estar visualizando o quanto a gente está consumindo e a gente vai ter esse poder, né. Então a gente, além de ativar alarmes, né, então: "Ah, eu quero consumir 10 quilowatts", então você define um alarme lá de 10 quilowatts, enquanto quando terminar aqueles 10 quilowatts, você vai ser avisado: "Ó, os 10 quilowatts foram consumidos", né, então você tem esse tipo de possibilidade aí. Principalmente, em chuveiros, né, chuveiros aí o pessoal utiliza bastante também, tá. Aqui, né, nós entramos na parte de carregador veicular elétrico, tá. Esse carregador, né, que está no portfólio de ambiente conectado, é um carregador portátil, né, o nosso EVC aí, onde esse EVC, né, ele tem a facilidade, né, a gente quer proporcionar para o nosso usuário final, né, carregar um veículo, né, em sua casa, né, e também a gente quer um dispositivo onde a gente tem uma portabilidade, né, onde a gente consiga trazer, levar, né, e a gente consegue colocar pontos de uma maneira mais facilitada, né. Então, por quê? Porque ele tem aqui, ó, uma potência de carregamento de 1 kW até 7,7 kW, né. Então, assim, é um equipamento aí que ele tem uma potência, menor justamente por ele ter essa parte de logística bem mais fácil do que você ter uma estação de carregamento em casa, né, você precisa de um suporte elétrico muito maior, tá. Quando, né, nós falamos que ele suporta até 7,7, né,
nós também temos a possibilidade de carregar com menos carga, né? Então, às vezes, você não está com tanta pressa, você pode colocar numa corrente menor, ele vai ter uma potência de carga menor, consequentemente, um tempo de carregamento que ele vai demorar vai ser maior. Porém, você consegue utilizar isso por exemplo, um medidor de consumo e tudo mais, monitorando, né, esse carregamento aí veicular, tá? Outra dúvida, né, que o pessoal tem bastante é a estimativa, né, de tempo de carga. Como é que a gente faz, né? Quanto tempo eu sei que demora para eu carregar meu carro elétrico, por exemplo, tá? Tomando como base, né, esse Chevrolet Bolt aí, ele tem uma bateria de 66 kWh, tá? O nosso carregamento máximo, né, ele é no máximo 7.7, né? Então a gente faz essa divisão entre esses 2 números e nós chegamos aí de um tempo de carregamento em mais ou menos 8 horas e meia, né? Então são 8 horas e meia para carregar esse carro. Ah, se eu tenho uma bateria maior, vai demorar mais tempo? Exatamente. Se eu tenho uma bateria menor, demorar menos tempo, tá? Então depende do carro e depende do carregador aí também, utilizar, ok? Esse dispositivo aí, ele tem uma estrutura, né? Então nós temos o plug, a caixa onde a gente vai fazer todo o controle, o seu plug industrial 32 amperes aqui, né? Nós temos o display, o ajuste de corrente, o anel indicador de status, né? Onde a gente consegue ajustar a corrente aqui e programar a sua carga aqui, né? E na parte de trás nós temos um suporte, onde a gente pode prender a parede também e a tela do dispositivo, né? Todas as informações que a gente visualiza. Então, corrente, status, a carga acumulada, o tempo de carga, corrente de carga, potência de carga, tensão, temperatura e um timer aqui também, tá? Esse dispositivo aí nós temos proteções, né? Proteções IP44, né? Então proteções daqui para cá, ó, ele é IP44, ou seja, proteções de água e corpos sólidos superiores a 1 milímetro, e daqui, ó, para baixo, ele tem uma proteção IP65, né? Ou seja, proteção contra projeção de água em qualquer corpos sólidos, tá? As proteções elétricas aí, proteções elétricas de fuga de corrente residual, que é o tipo A, contra sobrecorrente e contra sobretensão. Falando, né, dos diferenciais competitivos aí, nós temos uma marca nacional, né, que a gente dá todo o suporte. Nós temos um produto com certificações tanto nacionais quanto internacionais. É um produto sustentável, né? E é um produto no qual ele tem um plug tipo 2, né? Então, é dos modelos mais utilizados no Brasil, é o tipo 2, que é o tipo europeu aí, tá? São poucas marcas que utilizam outros tipos aí, né? Tesla e algumas outras marcas aí, que é um tipo diferente desse mostrado aí, tá? Além disso, né, nós temos os botões aí, né? Então, o timer ali para programar, né, o início da carga, o amps é onde a gente vai controlar, né, a corrente e a potência, né, propriamente dito. E o LEDzinho ali vai mostrar se ele está funcionando corretamente aí, esse carregador, tá? É importante destacar, né, que quando a gente liga esse tipo de carregador aí, é importante a gente ter proteções, né? Então, nós temos tomadas no nosso portfólio no qual faz a proteção desses dispositivos, né? Onde precisa ter mini disjuntor, você precisa ter um IDR tipo A e o DPS também, tá? Então, uma proteção completa para um carregador veicular aí, tá? E aí, né, a bolsa de armazenamento, né, por conta dele ser um equipamento aí que é possível fazer os transportes, né, de uma forma facilitada, tem o tamanho aí do carregador.
Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar, né? A gente viu aí um pouquinho do portfólio da Stack, né? A gente aprendeu um pouquinho mais sobre esses produtos de ambiente conectado, né? Fico aí, né, para se caso vocês tiverem alguma dúvida, queiram, queiram fazer algum tipo de pergunta, né? Estou aberto aí a ajudá-los, né? Se houver aí alguma dúvida aí. Recebemos aqui uma pergunta do Eloy Souza Júnior. Ele pergunta sobre a fechadura eletrônica, né? Ele tem algumas perguntas aí em relação a isso. Qual que é o tempo da pilha, né? Pilha ou bateria? Qual que é o tempo de vida útil dela, né? E se ela avisa quando ela está terminando, né? Se tem algum tipo de aviso. E caso alguém, né, se essa pilha acabar e estiver alguém dentro de casa, né, qual que é o procedimento que o morador pode fazer para que ela, não sei se ela abre, né, como que funciona? Ó, vamos lá. Tempo da pilha, né? Normalmente, as nossas pilhas, tá? Elas duram um ano, tá? Isso é o que normalmente a gente coloca, tá? Mas, por exemplo, nós temos algumas fechaduras aqui que nós testamos, né? E em alguns casos elas duram até mais, tá? Demorando cerca de 2 anos, um ano e meio para você fazer uma troca de pilha, tá? Então ela é bem durável, tá? Quando você tem essa fechadura, né? E as pilhas estão no nível baixo, né? Você também recebe as notificações, né? Então, você recebe as notificações, né, no seu celular. E se caso, né, mesmo assim a gente negligencia essas notificações e acaba porventura zerando as pilhas, né? O que você pode vir? Você pode vir com um power bank, né, na parte de baixo, carregar a fechadura. E aí você coloca lá e depois você troca a pilha ou a chave, né? Você pode abrir a chave também, que é uma possibilidade aí também, tá bom? Seria para instalar o carregador veicular em um condomínio ou prédio, casa ou prédio, né? Qual que seria o trâmite necessário? Ah, Teria algo? é, ele fala de proteção, só para eu entender aqui. As proteções necessárias seria Ele não explica aqui, o trâmite não necessário. fala, né? Eloy, se quiser complementar essa pergunta, seria em qual sentido? Vou levar em consideração aqui que seja por proteções, tá? Por proteções, você precisa de três tipos de proteções, tá? Para você instalar um carregador veicular. Você precisa de a proteção de um mini disjuntor, tá? É a proteção de um IDR tipo A, não pode ser esses comuns que a gente tem no mercado, tá? Tem que ser um tipo A, porque a sensibilidade do carregador é, e a corrente que ele opera é diferente, tá? Então, se você tiver um AC, que é esses normais que a gente coloca na nossa residência, ele não vai identificar, né? E aí você pode, porventura, ter uma fuga de corrente e o IDR não atuar por conta dessa sensibilidade diferente, tá? Você também tem que ter um DPS, né? Então, assim, em relação às proteções, você tem que ter essas três proteções para a instalação de um carregador elétrico, né? E os cabos, se eles for mencionar quanto a isso, né, são cabos de 6 milímetros aí, tá? Para fazer o carregamento de um dispositivo como esse, tá? Ok. Ele complementou aqui a pergunta, mas acredito que fique um pouco fora da sua área. Ele fala em relação à área, como é uma área comum para todos, né? Como ficaria a tarifação, o rateio disso? Nesse carregador específico, a gente não consegue fazer essa tarifação separada, tá? Mas nós temos no portfólio, aí não da Stack, tá? Da Schneider, onde nós temos dois carregadores, o Charge e o Charge Pro. Esses dois carregadores, nós temos uma, um ambiente aberto, né, onde você tem um cartão e quando você aproxima o cartão, carrega, ele vai colocando ali, né, para cada cartão uma fatura diferente, né, o quanto ele consumiu, né? E aí
tem alguns programas que você pode colocar, né, para fazer o pagamento direto por pessoa, por condomínio, tá? Então, assim, é, a possibilidade também de fazer isso, porém com o Charge e o Charge Pro, que é o da Schneider, tá? Não o da Stack, ok? Ok. Obrigado aí pela resposta. Antes de encerrar, então, deixo aí a palavra aberta aí para você, caso você queira aí deixar uma mensagem final pro pessoal, aí fica à vontade. Bom, pessoal, agradeço a todos aí, né, pelo treinamento aí. Bom, vocês têm meu contato aí se precisar de alguma ajuda também. Fico à disposição para ajudá-los quanto aos produtos da. Foi muito bom esse momento aqui com vocês e muito obrigado aí. Boa tarde a todos, hein? Tchau, tchau, pessoal.